Você crê que o Senhor tem uma palavra para o teu coração nesse momento? Vamos abrir a Bíblia lá em Mateus 24:12, que diz assim: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Nós estamos vivendo dias em que a maldade tem tomado conta do mundo, aonde uns estão lutando contra os outros, aonde existe muita calúnia, difamação, maldade, aonde existe muita perseguição. Aqueles que deveriam ajudar estão fazendo o que não agrada a Deus. Aqueles que o Senhor colocou para fazer o que era certo está fazendo o que é errado e ainda acha que está fazendo o que é certo. Irmãos, nós precisamos pedir ao Senhor que Ele nos dê maturidade espiritual, para que a gente venha identificar os dardos inflamados do maligno e lutar na autoridade que há no poder do nome de Jesus. Nós precisamos usar essa autoridade que o Senhor nos deu, porque quando Cristo ele morreu na cruz do Calvário, ele sangrou por mim e por você, e há poder no sangue de Jesus. E Satanás, ele quer que a gente fique nesse confronto uns contra os outros. Mas lá em Efésios, a palavra vai nos dizer que a nossa luta, ela não é contra carne nem sangue, mas é contra principados e potestades do mal nas regiões celestiais. Então a gente precisa pedir a Deus para abrir os nossos olhos, para que a gente venha lutar a luta certa, para que a gente venha entrar na batalha correta, para que a gente venha fazer aquilo que é bom, perfeito e agradável aos olhos de Deus. Deus, às vezes, Ele permite algumas faltas na nossa vida, para que o nosso coração venha a ser provado. Lembra lá no deserto, quando o povo estava murmurando por falta de água, logo após Miriam ter morrido? Será que Deus iria deixar aquele povo morrer de sede, sendo que Deus é soberano, Ele é o justo juiz, Ele é o guarda de Israel? Será que Deus tiraria aquele povo da escravidão para deixar aquele povo morrer? É claro que não. É claro que o Senhor ele iria trazer a providência. Deus ele iria fazer o milagre acontecer. Mas Deus permitiu para que o coração daquele povo fosse posto à prova. E mais uma vez o povo murmurou. Em vez de acreditar na provisão de Deus, em vez de se lançar nas mãos do Senhor. E quantas vezes nós estamos agindo assim? Às vezes Deus permite que alguma coisa falte, que alguma coisa aconteça. Não é para a gente se desesperar. Não é para a gente achar que vai morrer. Não, é para a gente entender que Deus está no controle de todas as coisas. E é por isso que muitas vezes as pessoas permitem que a maldade entre no seu coração, porque ainda não colocou o coração no lugar certo, ainda não aprendeu a confiar em Deus. É por causa da falta de fé que os dardos inflamados do maligno, às vezes, ele atinge corações. Porque em vez de colocar o coração no lugar certo, que é em Deus, aí quando acontece alguma coisa, o diabo ele vai usar, querido, situações, ele vai usar pessoas para tentar nos atingir, para tentar nos separar do amor de Deus, para tentar fazer com que a gente venha murmurar, que a gente venha reclamar, para que a gente venha abrir brecha para ele entrar, fazer ninho na sua mente e destruir aquilo que você tem de mais valioso, que é a sua fé, o seu relacionamento com Deus. Então é tempo de despertar, é tempo de pedir ao Senhor: Senhor, me reveste de maturidade espiritual. É claro que Deus não iria deixar aquele povo no deserto padecer, mas aquele povo constantemente murmurava. E o que você tem feito quando Deus permite uma falta na sua vida, quando Deus permite que a situação não fique favorável? Quem tem sido você? Você tem murmurado ou você tem buscado a ajuda do alto? A gente precisa olhar para o alto, porque é de lá que vem o nosso socorro. A gente precisa pedir a Deus: Senhor, nos dá o amor. Precisamos voltar ao primeiro amor, aquele amor que a gente queimava por Deus, que a gente amava tanto, tanto a Deus, que a gente já não se importava com as situações, mas que por amar verdadeiramente a gente confiava e a gente acreditava que Deus iria entrar com providência. Mesmo em meio à crise, mesmo em meio à dor, que a gente enfrentava tudo por amor ao Senhor.
A gente enfrentava perseguição, a gente enfrentava calúnia, a gente enfrentava difamação, a gente enfrentava as faltas. O nosso coração queimava e tudo que a gente queria era estar perto de Deus, era ter a presença dele em nós. É isso que a gente precisa buscar. O problema é que a igreja tem ficado tão inteligente, tão orgulhosa dessa inteligência, que às vezes tem usado, todo mundo tem lido a Bíblia, tem lido livros, e aí isso te ensoberbeceu. Você tem sido uma pessoa que muitas vezes está se achando inteligente demais. E o nosso coração, queridos, precisa ser posto à prova, para a gente ver que a gente não é tão bonzinho assim, que a gente não é tão santo assim, que a gente não é tão inteligente, tão autossuficiente assim. A gente depende de Deus. Se não for Deus, a gente não é nada. Isso tem que queimar no nosso coração, essa dependência, esse amor, essa profundidade. Quando a gente está queimando de amor por Deus, a gente só deseja fazer aquilo que agrada a Deus. Então, se você está se entregando à maldade, se você está se entregando à maledicência, se você está se entregando ao ódio, isso é porque existe algo errado. Será que você ainda não entendeu? Até quando, igreja, você vai ficar dormindo? Por causa do aumento da maldade, o amor de muitos se esfriou. Existem pessoas que precisam ser ajudadas. A gente precisa lutar contra as nossas emoções, porque a nossa carne grita todo dia dentro de nós. E a gente precisa lutar a luta certa. Quando vier um pensamento que você sabe que não vem de Deus, você tem que repreender. Diga para Satanás: Satanás, eu te repreendo no poder que há no nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder. Saia da minha mente, saia da minha vida, saia da minha casa. Você não tem poder aqui sobre a minha família. Saia agora em nome de Jesus. Aprenda a lutar a luta certa. Chega de lutar uns contra os outros. Chega de acreditar nas mentiras do diabo. Ele usa pessoas para nos ferir. Ele usa situações e circunstâncias para nos machucar. Mas a gente tem que estar firme para lutar contra as duras ciladas do maligno. Porque maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Chegou o tempo da gente verdadeiramente se posicionar. Esse é o chamado para a gente mudar. Porque Deus, Ele quer mudar a nossa história. Ele quer mudar a nossa vida. A gente precisa de um relacionamento profundo, verdadeiro e sincero com Deus. Nós precisamos voltar a ler a palavra com um desejo genuíno de conhecer a Deus. Não de ler a palavra para saber, para mostrar que sabe. Chega disso, queridos. Chega desse orgulho espiritual. A gente precisa voltar à simplicidade de pegar a Bíblia e falar assim: oh Deus, o que o Senhor quer falar comigo hoje? A gente precisa entrar no nosso quarto e falar: Deus, eu sinto a sua falta, eu preciso de ti. Sem o Senhor eu não sou nada. Faz queimar o teu amor em mim. Me faz amar o que o Senhor ama e odiar o que o Senhor odeia. Me faz, Senhor, mais uma vez, amar as almas, porque Jesus, Ele morreu por pessoas. A gente tem que entender isso, queridos. Se existe alguém aí que está querendo te levar para o mau caminho, com maledicência, jogando palavras no teu coração, para te fazer sentir raiva desse ou daquele, querido, ore por essa pessoa. Não vá nesse caminho, porque uma pessoa que se deixa contaminar pelo mal é como água doce que foi contaminada. Essa água, ela se torna amarga, ela se torna podre. Então a gente precisa ser uma água doce, uma água limpa, uma água cristalina, uma água pura diante de Deus. Lave-se hoje no sangue do Cordeiro. Lave-se hoje nas águas do Espírito. Esse é o tempo em que a gente precisa se arrepender e voltar o nosso coração para Deus em espírito e em verdade. Igreja, nós precisamos amar o que Deus ama. Acorda, igreja, desperta. Porque esse é o tempo, já chegou, em que os verdadeiros adoradores, eles adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Então precisamos entender que quando Deus permite que o nosso coração seja provado, eu acredito que não é para Ele ver o que há em nós, porque Deus, Ele nos sonda, mas é para que a gente venha saber quem a gente realmente é. Porque às vezes a gente está pensando que a gente é uma coisa e a gente não é nada disso que a gente pensa. Porque a gente sempre vai achar que a gente é bonzinho, que a gente é isso, que a gente é aquilo.
Mas quem nós somos de verdade, só o Senhor pode nos mostrar. Pede para Deus te mostrar quem você é, aonde há lepras na tua vida e aonde você precisa mudar. Que Deus te abençoe.